Fala, galera, bom dia. Desculpa um pouquinho atraso aí, tá travando aqui, já também a internet não tá tão boa. Por isso que eu atrasei um pouquinho. Tranquilo? Perdão pelo meu atraso aí, tá? Vamos começar a aula logo, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou passar um conteúdo que nós já vimos até em um português, que é período composto. Mas no livro de vocês vai ter aquela parte. Fala, filha. No livro de vocês tem aquela parte, né, período composto, mais coordenação. Nós já até vimos essa parada de coordenação, de subordinação. Bom dia. Aí eu vou só fazer uma revisão. Fala comigo, Neu. Você também é atrasado. Não, tô atrasado realmente. Tô explicando a vocês por que eu tô atrasado. O computador tá 10h35. Eu vou pelo celular. O celular tá 10h32. Então, tô 2 minutinhos atrasado no celular. E meu computador, a internet tá meio ruim, tava travando. Por isso que eu estou um pouco atrasado. Entendeu, filho? Vou compartilhar aqui para nós começarmos então logo. Outra coisa importante que falar com vocês. A nota do simulado foi horrorosa. As notas foram muito ruins. Não sei como é que ficaram as médias de vocês, mas foram muito ruins. Então, assim, a galera, né, entra aqui para assistir minha aula, estou vendo aí que eu passei a entender que ninguém presta atenção. O cara loga aqui, fica vendo Netflix, né, fazendo outras coisas. Olha que vocês estão muito bons. A melhor turma que eu tenho em relação à assiduidade, todos entram, estão presentes. Com certeza, a melhor turma que eu tenho em relação a isso é o segundo ano. Segundo e terceiro ano. Mas, cara, as notas foram muito ruins, tanto da prova quanto do simulado. Então, assim, por favor, vamos ficar atentos aí. Vou até revisar o conteúdo que vocês já viram. Vamos ficar atentos à aula, beleza? Para que a nota melhore, cara. Notas foram muito baixas. Assim, tive 82, notas altas, mas assim, a maioria com nota muito baixa. Então, Julinha, eu vou ver se eu faço a correção dela com vocês na próxima semana. Na próxima semana nós temos um feriado aí, vai ser uma semana um pouco curta, mas eu vou tentar na semana que vem já fazer essa correção com vocês e liberar a prova, tá? E de repente libera até a nota de vocês, mas não foram bem também não. Não foram bem na prova nem no simulado. O que ajudou vocês foi porque vocês participam realmente. O segundo ano participa da aula, está presente sempre aqui, entendeu? E alguns fazem sempre lá participam lá da plataforma. Deixa eu só ver aqui, para revisar o conteúdo com vocês. É importante que vocês prestem atenção na aula, cara, que vocês anotem tudo, que realmente não fiquem logados. Eu sei que é difícil pra caramba. Não fiquem logados e vendo Netflix, ou dormindo, tendo aquele cochilo bom, certo? Compartilho aqui. Isso aqui nós já vimos já. Eu vou só passar lá, porque é um conceito importante para vocês verem, né, aquele conceito das conjunções, principalmente subordinativas adverbiais, né, porque o vestibular cobra de vocês, né, os concursos cobram de vocês, principalmente a relação de circunstância que as conjunções subordinativas adverbiais vai trazer para nós, beleza? Tá vendo? A internet está estável, eu demorei a entrar. Está meio estável a internet aqui e fica travando, mas acho que compartilhei para vocês aí. Isso aqui nós já vimos, tá? Só que aqui é o período composto por coordenação e subordinação. Isso aqui eu vou até pular as coordenadas, que vocês têm isso no livro aqui, e nós já vimos isso aqui. Eu vou direto para as conjunções subordinativas, que nós já vimos, né, as integrantes e as adverbiais, beleza? Vou pular para cá direto, tem até a explicação aqui mais ampla. Nós até já vimos isso aqui, só vou explicar de novo a vocês. Por favor, prestem atenção para que as notas sejam boas no quarto trimestre. Show de bola. Não tem esse lance de não reprovar, não. Se você não estiver participando da aula, né, as notas forem ruins, o cara não estiver, né, de forma assídua assistindo às aulas, vai ser reprovado. Esse lance é ano atípico, né? Vamos lá provar. Não. Vocês têm como sim, vai ter como ter reprovação. Tranquilo? Então, aqui, ó. Conjunções subordinativas integrantes. Nós vimos nas últimas aulas lá, né, que as conjunções subordinativas integrantes, elas podiam ser, né, elas vão ser quase sempre representadas pelo Q e pelo C. Pegaram esse bizu? As conjunções subordinativas integrantes, elas vão sempre integrar para nós uma oração subordinada substantiva. Show de bola? Isso aqui vai ser o início do conteúdo que vocês vão ver lá no terceiro ano. Vocês vão começar o terceiro ano de português vendo, né, período composto por subordinação, e vendo até alguns conteúdos que eu vou até adiantar nesse 4 metros para vocês. Vocês vão rever, vocês estão revendo tudo que vocês viram no nono ano. O ensino médio é a revisão de tudo que vocês viram no ensino fundamental, mas com uma forma mais, com um olhar mais maduro, tranquilo? Então, o Q e o C, eles vão ser conjunção subordinativa integrante, certo? E assim integrar para nós as orações subordinadas substantivas, perfeito? O bizu que eu lhes dei lá atrás, né, que eu já expliquei isso para vocês, é que o Q e o C,
para confirmar se eles são realmente uma conjunção subordinativa integrante, ao bizu, né, ao recurso, nós trocarmos pelo pronome demonstrativo isso. Perfeito? Então, espero que você volte. Espero isso. Eu posso até, caso eu queira, colocar o isso, né, o demonstrativo, no lugar da oração toda e fazer uma análise simples, né? Então, quem espera isso, eu. Repare aqui, né, a desinência do verbo, o finalzinho dele, me indica, né, que está oculto ali, está elíptico, o pronome eu. O sujeito está oculto, está elíptico. Perfeito? E logo depois, quando eu paro, depois do verbo esperar, né, eu espero, né? A pergunta que surge é o quê, né? Professor, eu espero o quê? Lembrando que nós já vimos isso lá atrás, né? Na análise do período simples, tranquilo, nós vimos lá, nós sabemos achar, já direto, não é isso? Hoje indireto. E, na verdade, quando nós falamos de conjunções subordinativas integrantes, né, elas vão integrar para nós as orações subordinadas substantivas, que vão receber o nome não à toa. Né? Por que são substantivos, professor? Porque ela vai trazer as funções sintáticas que o substantivo pode exercer na oração. Né? E o substantivo ele pode ser sujeito, e assim vai ser chamado de subjetiva. Ele pode ser objeto direto, substantivo, né? Objeto indireto, complemento nominal, predicativo, né, do sujeito e aposto. Então, aqui vão ser essas funções que as orações subordinadas substantivas, né, podem exercer em relação à oração principal. Beleza? Eu não sei se estou falando muito rápido com vocês estão me entendendo. Tá? Então, aqui, né, eu espero que você volte, eu espero isso. Troquei o que por isso, confirmando assim que é uma conjunção subordinativa integrante. Confirmo também, né, que do que da conjunção em diante, né, nós teremos uma oração subordinada substantiva. Agora só falta eu ver, né, qual é a função sintática que ela vai exercer em relação ao verbo esperar, a oração principal. Quando eu paro depois do espero, né, a pergunta que surge é o quê, né? Eu espero o quê? Resposta, que você volte. Então a resposta aí, né, que vai completar para nós, né, vai responder a pergunta do verbo transitivo direto, né, vai ser para nós objeto direto. Então essa oração, eu posso falar que essa oração toda, a oração toda, ela vai exercer a função de objeto direto. Show de bola? Professor, por que você falou oração toda? Né? Porque esse que vai introduzir a oração subordinada substantiva, ele é conjunção integrante, certo? E conjunção não exerce função sintática. É uma questão numa prova recente aí que cobrava, né? Marque o que, né, que vai exercer função sintática, né? Muitas vezes, daqui a pouco eu mostrarei a vocês, muitas vezes bate a confusão em para nós diferenciarmos o que é conjunção integrante do que é pronome relativo. O que é um pronome relativo, o que é pronome. Pronome, sim, ele exerce função sintática do substantivo que o antecede. Agora, o que, como é conjunção subordinativa integrante, ele não vai exercer função sintática. Ele vai se integrar a oração toda e essa oração toda exercerá uma função sintática em relação à oração principal. Mas o que, conjunção integrante, nunca vai exercer função sintática. Conjunção, interjeição e preposição são as três. Prestem atenção na aula, isso é importante, isso cai em prova para vocês. Quem fez a GSA aí, né, concurso nível médio, né, acho que só pode fazer com 18 anos, então vocês não fizeram ainda, né? Então, concurso de AGS, AR, né, a ESA também, reparou que caíram questões voltadas a essa parte da sintaxe, sempre cai. Então, preste atenção, beleza? Então, espero isso, né? Espero que você volte. Repare que o que você volte completa, né, o meu verbo esperar, exercendo assim a função de objeto direto. Então, é assim que eu vou classificar a oração. Subordinada, substantiva, objetiva direta. Beleza? Uma coisa acontece aqui embaixo, só que não entrou o que? Entrou o C. O que e o C podem ser conjunções subordinativas integrantes. Pegaram o bizu? Mesma coisa, eu não sei isso, né? Se ele voltará. Beleza? Troquei o que e o C por isso, né? Eu vou confirmar, vou ratificar, né, que eles são conjunções subordinativas integrantes. Show? Integra, né, a oração principal, o sentido dela. Está oculto também, né? O eu ali, ó, né? Como é que eu sei, professor? Porque eu vou à desinência, né? O ei ali, eu sei, certo? Quem não sei, eu, certo? Eu não sei, beleza? Quando eu paro depois do verbo saber, né? O sei ali, ó, eu não sei o que. A pergunta surge igual, né? A de cima, né? Eu sei, não sei o que. Então, se depois de um verbo surgir a pergunta o que, ele só pode ser transitivo direto, né, amores? Então, a oração toda que vai integrar, né, vai completar o sentido do verbo saber, ela só pode ser objeto direto. Então, tanto o primeiro exemplo quanto o segundo, né, tanto um quanto o outro trará para nós uma oração, né, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Pegaram? O mais importante é que vocês Professor, fala comigo, nego. Quando ele é objeto direto, ele é conjunção integrante? Na verdade, neguinha, a conjunção subordinativa integrante, né, ela vai sempre introduzir para nós orações subordinadas substantivas, perfeito? E por que elas ganham esse nome, né, Carol? Porque as substantivas, né, vai trazer, né, a função sintática que o substantivo exerce na oração, certo? Quais são essas funções sintáticas, neguinha?
o substantivo, né, ele pode ser sujeito, não pode? Por exemplo, ó, Fabiano começou a dar aula. Quem começou a dar aula? Fabiano. Substantivo ali, ó, exercendo o quê? A função de sujeito. Perfeito, neguinha? Tranquilo? Agora, se eu falo assim, né? Fabiano deu aula, né? Deu o quê, né? Aula. Aula o quê? Substantivo, exercendo a função de objeto direto. Então, as substantivas, né? São aquelas que vão ser introduzidas pelas conjunções integrantes. Como é que eu vou saber, Carol, que aquele que e aquele se serão conjunções integrantes, né? Quando eu trocarei, né? Quando eu trocarei pelo isso, perfeito? Então, ela já sei de cara. Quando eu conseguir trocar o que e o se por isso, já sei de cara que eu estarei diante de uma oração subordinada substantiva. Só bastará, neguinha, eu ver a função sintática da oração toda em relação à principal. Show de bola? Repare aqui, ó, que na primeira oração, ó, espero que você volte. Ó. Se eu parar, Carol, se eu parar ali no espero, né? Eu sempre vou o quê? Eu sempre vou, não é à toa que eu negritei ali o que e o se. Ó. Negritei o que e o se por quê? Porque eu sempre vou dividir a oração antes deles, certo? Ó. Então, se eu parar, Carol, no espero, né? Parei a frase ali. Surgirá alguma pergunta? Se eu parar ali no espero, eu espero. Surgirá alguma pergunta? A frase está assim, está completa. Uhum. Qual pergunta que Sim, surgirá? Perfeito, né? Eu espero o quê? Show? Então, sempre depois, Carol, de um verbo, né? Quando surgir a pergunta o que ou quem, né? Ele vai ser um verbo transitivo direto, né? Aquele que vai pedir um complemento. Show? E se ele é transitivo direto, quer dizer o quê? Que ele vai reger um complemento, mas sem preposição alguma. Perfeito, neguinho? Então, ó, se depois do esperar surgiu a pergunta o quê, Preta? A oração toda que foi introduzida pelo quê, né? Pela condição integrante, ela só pode ser o quê, né? Qual o nome daquele termo, né? Ou daquela oração que completa, né? Um verbo transitivo direto, Carol? Não é para nós objeto direto? Não é, neguinha? sim, professor. Então, essa oração que você volte, né? Ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Mas por quê, pessoal? Porque ela vai introduzir, né? Ela vai funcionar sintaticamente como objeto direto. Pegou? Mas por quê, pessoal? Porque ela completa, né, o sentido do verbo esperar. Beleza? Qualquer termo, né, que completa um verbo transitivo direto, Carol, vamos chamar de quê? De objeto direto. Pegou, neguinho, ou não? Sim, professor. Pegou mesmo, neguinho? Senão eu repito 10 vezes. Você é a única que me faz. Uhum. O que eu não entendi é que você falou que pode trocar por isso. Como assim trocar por isso? Não entendi. Então, o bizu aqui rápido que eu posso usar, né, na hora de fazer um concurso, uma prova, né, é trocar o que e o se pelo pronome demonstrativo isso. Ó. Vamos lá. Ó. Espero que você volte. Ó. Espero isso. Certo? Eu troquei o que por isso. Ó. Não sei se ele voltará. Não sei isso. Certo? Ó. É importante que estudem muito para a prova. É importante isso. Isso é importante. Ó. Show de bola? Sabe-se que o retorno às aulas, né, de aula irá demorar. Então, sabe-se isso. Né? Isso é sabido por nós. Certo? Ó. Meus pais insistem que eu estude para o Enem. Meus pais insistem nisso. Só que aqui entrou nisso por quê, Carol? Porque tem um E, em preposição, ó. Aí combinou-se, né? O em contraiu-se o em com isso, tá certo? Sentimos orgulho de que você se comportou. Sentimos orgulho disso. Então, bizu aqui rápido, né? Sempre que nós conseguimos trocar o que e o se pelo pronome demonstrativo isso, né? Eu vou confirmar que ele é a conjunção subordinativa integrante. Então, espero isso. Isso o quê? Que você volte. Não sei isso, né? Se ele voltará. É importante isso, ou isso é importante, né? Então, o que é importante, Carol? Que estudem muito para a prova. Então, o bizu é sempre que nós trocarmos o que e o se, né, pelo demonstrativo isso, eu vou confirmar que ele é a conjunção subordinativa integrante. Tentou pegar ou não? Ficou confuso ainda? Fala comigo. Professor, ainda ficou confuso. Aqui é um recurso rápido, tá vendo aqui? Ó, se você quiser, neguinha, você pode tirar a oração toda que parte do que e fazer a análise com ele. Olha aqui ó, o slide seguinte, ó. Olha aqui o slide se depois, ó. Confunde-se muito, Carol, em prova, né? A distinção entre o pronome relativo o que e a conjunção integrante que. Né? A conjunção integrante ela pode ser o quê? Pelo que ou se. Quando vem o se é tranquilo, é só nós trocarmos pelo isso. Agora, quando vem o que, né? E esse que pode ser pronome relativo à conjunção integrante, né? Eu vou ter que usar esse bizu. Esse recurso serve muito, ó. Quando o que for pronome relativo, Carol, ele vai vir sempre depois do substantivo, certo? Ó, eu vou conseguir trocar esse que por o qual, a qual, os quais e as quais. Pronome relativo, eu vou trocar sempre, né? Vou trocá-lo sempre pelo qual, os quais, a qual e as... Perdão, o qual, a qual, os quais e as quais. Agora, quando o que for conjunção integrante, ó, eu vou conseguir trocar por isso. Então, assim, naquela correria de fazer uma prova, para distinguir os dois, né, é importante que nós troquemos. Olha aqui em cima, ó. Os livros que os jovens leem moldam o seu modo de pensar. Carol, aquele que ele de cima ali, ó,
ele veio depois de um substantivo? Os livros que vem antes deles ali, do que é um substantivo, neguinha? Sim, professor. Então, de cara, eu sei o quê? Esse aqui é pronome relativo, não sei. Tentemos trocar agora pelo qual, a qual, os quais, as quais. Ver se nós conseguimos. Ó, os livros, os quais, né? Os quais os jovens leem, moldam o seu modo de pensar. Então, troquei aquele que por o qual, a qual, os quais, as quais. Confirma o que, Carol? Aquele que é um pronome relativo. Tranquilo, neguinha? Ele vai introduzir para nós uma oração. Entendi, professor. Olha aqui embaixo, mesma coisa. Os livros, os quais sempre trazem algo de sabedoria, deveriam ser mais manuseados. É um recurso rápido que nos ajuda bastante na hora de identificar, né, de não confundir o pronome relativo com condição integrante. Olha aqui embaixo, ó, sabemos que os livros, né, educam e divertem. Repare que o que ali, neguinha, o que, ó, ele não veio depois do substantivo, né? Sabemos é o que, Carol? Saber, né? Um verbo, neguinha. Então, quando depois de um verbo aparecer o quê, né, eu já vou desconfiar, porque ele tem, né, tem grande chance dele ser o quê? Uma conjunção subordinativa integrante. Qual o bizu aqui rápido? Ó, é trocar por isso. Então, sabemos isso. Ó. Mas isso o quê, professor? Que os livros educam e divertem. Perfeito? Ó. É preciso isso. Isso é preciso. Mas o que é preciso? Ó, que os livros, né, eduquem e divirtam. Perfeito? Sempre que uma oração começar com o verbo ser, ó, o é preciso que, é evidente que a oração toda, né, que vai partir do que, ela sempre exercerá uma função sintática de sujeito, ó. Show de bola? Como é que eu acho sujeito, Carol? Não pergunta o verbo, ó. Então perguntemos juntos, neguinho, ó. O que é preciso, Carol? Que os livros, né, eduquem e divirtam, né? Repare que essa oração toda, ela vai ser o sujeito, né, da minha oração principal. Pegou ou não pegou, Preto? Que é, professor, que você falou aí que eu não entendi? Não entendi esse final, não, professor. Mas conseguiu entender que o que ali, ó, nos dois últimos exemplos eu troquei por isso? Conseguiu entender, neguinha? Sabemos isso e é preciso isso. Isso é preciso, certo? Ó, a frase está inversa, né? Se eu inverter a frase, ó, isso é preciso. O que é preciso, né? Isso, que os livros eduquem e divirtam. Quando eu quero achar o sujeito, Carol, eu pergunto a quem, neguinha? Não pergunta ao verbo? Ih, professor, não sei. Sabe não? Se eu falo assim, ó, Carol faz perguntas interessantes, né? Perguntemos ao verbo, ó, quem faz perguntas interessantes? Qual a resposta, neguinha? Carol. Então, né? Isso aí vai ser o sujeito, tranquilo? Toda vez que eu quero achar o sujeito, eu faço pergunta a quem? Ao verbo, ó. É o que eu fiz aqui, ó, no último exemplo, ó. O que é preciso? Né? Resposta, que os livros eduquem e divirtam. Perfeito? Perguntei ao verbo, né? A resposta que ele me dará vai ser o sujeito. Tranquilo, Carol? Ah, tá, entendi, professor. Entendeu? Mas o bizu é o seguinte, o que e o se, quando forem conjunções subordinativas integrantes, eu vou conseguir trocar sempre por isso. Show? Então, espero isso, né, que você volte. Não sei isso, se ele voltará. É importante que estudem muito para a prova. É importante isso, só que a frase está inversa, Carol. Ó, vou colocar na ordem certa. Ó, isso é importante. Então, perguntei ao verbo, o que é importante? Qual a resposta, neguinho? Ó, que estudem muito para a prova. Repare que essa oração toda, né, ela vai exercer uma função sintática, né, em relação à oração principal. Show? Mas olha só, aqui o bizu meu, vou até pular essa parte aqui, né? Porque depois, com calma, vocês vão ver isso aqui no terceiro ano. Show? Vou pular aqui. Que o mais importante para nós agora, que vocês vejam realmente, que mais cai em vestibular, né? É essa parte das. Depois eu volto aqui para a conjunção integrante. O que eu queria mostrar para vocês de novo aqui era realmente as conjunções subordinativas adverbiais. Por que elas são importantes demais? Porque elas vão trazer também, né? Um aspecto semântico, né? Quando eu falo semântico, eu falo de sema, né? Sentido, certo? Ó, então, muitas vezes em prova, né? Elas serão cobradas, provas de concurso mesmo, né? Normais, ou em vestibular. Eu me recordo até hoje que eu estava lá no colégio, né? Na Tijuca, e eu peguei a questão do ensino médio, e assim, primeira aula minha de português foi sobre, né, foi começar a falar das conjunções, das orações, né, subordinadas adverbiais. E assim, eles cagaram para minha aula, todos lá atrás conversando pra caramba, né, cagando o pau legal para minha aula. E assim, logo depois, 2 semanas depois, né, eu dei essa matéria em 2 semanas e logo depois veio o UERJ, né, primeiro exame de qualificação da UERJ, né, que é a primeira prova objetiva, né, depois tem outra prova objetiva e depois a parte discursiva lá no final do ano, que agora foi adiado para janeiro também, por conta da pandemia. Então, assim, logo de cara, eles cagaram para minha aula. Logo no domingo, né, passaram-se 2 semanas, e domingo foi o vestibular da UERJ. A primeira fase da UERJ foi no domingo. Na segunda-feira, eles tinham aula comigo. Cara,
tudo, quase todas as questões de português, né, do vestibular da UERJ, de linguagem, né, quase todas as questões, né, cobravam conhecimento, né, voltado, né, a essas conjunções. Mas por quê, professor? Porque a conjunção, ela tem a ver, né, vai nos ajudar bastante, né, em relação ao texto, né? E as questões de vestibular, elas trazem, né, elas cobram de nós, né, o conhecimento voltado, né, à parte textual, essa parte de coesão e coerência, né? Então, assim, cai bastante, né, na parte do vestibular, essa parte do conhecimento voltado, né, às conjunções. Então, assim, cara, na segunda-feira estavam todos, né, na frente, né, assistindo a minha aula, certo? Então, por quê? Porque viram que aquilo é importante demais e caía no vestibular da UERJ. Quase todos se lascaram, né, porque não conseguiam trazer, né, pensar, né, no sentido que aquela conjunção, né, trouxe ao texto. Então, é importante demais. Eu queria voltar isso aqui antes de nós partirmos para outro conteúdo, para que vocês deem ênfase a isso aqui, porque assim, pelas notas do simulado, cara, parece que quase ninguém mesmo está participando, está se atentando à aula. Tirando a Carol, que participa, que claro que tem outros que participam ali que eu vejo, que estão respondendo as perguntas quando faço os exercícios. Show? É uma turma muito boa. Não tem que falar de vocês, não tenho mesmo. Mas, cara, tenta estudar mais um pouquinho. Eu sei que é difícil demais, forma remota. Não é igual presencial, é muito longe disso. Mas, pô, para que não, né? Para que a nota não fique tão baixa. Beleza, galera? Então, aqui, ó. Vamos lá. Né? As conjunções subordinativas adverbiais, elas vão trazer para nós, né, a circunstância que o advérbio traz, né? Que o adjunto adverbial vai trazer para nós. Perfeito? Repare que vai haver uma relação de dependência sintática também, uma vez que ela vai exercer a função sintática do adjunto adverbial em relação à oração principal. Mas aqui eu acho mais tranquilo. Por que eu acho mais tranquilo? Porque aqui eu nem preciso, caso eu não queira, né, gravar as conjunções. Português não é gravar, português é entender. Principalmente quando, né, nós falamos de questão ligada à semântica, ao sentido. Né? É importante que nós analisemos, né, o sentido, né? Qual é a relação de sentido que aquela conjunção vai trazer. Então, aqui, ó, causais, né? Quando eu falo em causais, eu falo de quê? Da relação de causa. A oração que vai ser introduzida pela conjunção causal, ela vai trazer para nós o quê? A ideia de causa, a ideia do motivo, a ideia da razão. Tranquilo? Então, como, né, estava devendo ao tráfico, né, o rapaz foi morto. Então, qual foi o motivo? Qual foi a razão? Qual foi a circunstância, né, que levou, né, a perder a vida, né, a ser morto, não é isso? Qual foi a circunstância, motivo, a razão? Estar devendo, né, ao tráfico, sei lá. Criei uma frase aqui na hora na minha cabeça. Então, assim, né, quais são as principais conjunções causais? Ó, eu sei que é o porquê, né, o que, o como, né? Toda vez que o como iniciar a frase e trouxe a ideia de causa, motivo, razão, circunstância, né? Vai ser causal. O pois que, o visto que, uma vez que, o porquanto, né? O já que, o desde que. Trazem sempre causa, certo? Ó, eu posso gravar? Posso. É importante que se eu conseguir gravar, sim. Até porque numa redação, né? Tem que saber usar as conjunções para tentar trazer aquela ideia que eu quero passar no meu texto. Show de bola? É importante que eu saiba? Sim. É importante que eu saiba também. Mas na hora de classificar, né? De apontar numa prova, né, a circunstância, né? Qual é a ideia, né? A semântica que traz a conjunção, é só nós olharmos, cara. Olha aqui, ó. Ele não fez a pesquisa, mas por quê? Porque não dispunha de meios, né? Não dispunha de recursos para fazê-la. Então, qual foi o motivo, né? Aquele porquê ali, ó, ele traz o que para nós, gente? Ó, ele traz o motivo, ele traz a razão, ele traz a circunstância, né? Que o levou, infelizmente, a não realizar a pesquisa. Ele não dispunha, né? O cara não tinha recurso, não tinha meio para realizá-la. Então, é só nós analisarmos, né? A ideia, né? A circunstância que aquela conjunção vai trazer. Tranquilo? Show de bola? Então, como, né, estava, né, com a internet instável, né, a Kathleen, né, não conseguiu assistir a aula, certo? Acho que ela está aqui presente, sim. Deixa eu ver um pouquinho, né? Tem casos que a internet fica muito estável, realmente. Né? Então, qual foi o motivo? Qual foi a razão? Qual foi a circunstância, né, que levou a Kathleen, né, a realmente ficar saindo da aula toda hora? Porque, né, estava com a internet ruim. Então, assim, são conjunções que nós usamos no dia a dia, né? Então, é só você ver, né, como é que está empregando aquela conjunção, porque nós já usamos, cara. Então, é só ficarmos atentos ao emprego delas, tá? Então, aqui, ó, como não se interessa por arte, né, desiste do curso. Então, qual foi o motivo? Qual foi a razão? Qual foi a circunstância que o levou, né, a largar o curso, né, desistir do curso, né? Ele não se interessar por arte, já que o curso, né, tinha, para fazer aquele curso, ele tinha que se interessar por arte. Foi igual quando eu comecei a fazer letras, né? Aula de latim, né? Logo de letras, né? Tinha que saber português. Então, assim, a professora logo de cara, gente, vocês escolheram letras, né? É igual o cara que escolhe engenharia e não sabe matemática. Então, tem que saber, né, a parte da sintaxe. Uma vez que o latim vai
cobrar muito isso, né, da parte da sintaxe, perfeito? Já que o português ele é todo, né, ele é oriundo do latim, traz muitas coisas, diversas coisas do latim, com certeza do português, tá? Pegaram o bizu? Então é importante que, né, gravemos as conjunções? É importante que gravemos, mas o mais importante que isso é o quê? É nós vermos a relação de, né, de sentido que ela vai trazer, né, na oração. Tranquilo? Show? Então, ó, uma vez que, né, não tínhamos dinheiro, né, resolvemos ficar em casa, né, e não passear no feriado. Então, qual foi o motivo, qual foi a razão, qual foi a circunstância, né, que nos levou, né, a ficar em casa, que me levou a ficar em casa no feriado? Não ter recurso, não ter dinheiro. Tranquilo? Show? Já que, né, não temos dinheiro, né, ficaremos em casa, né, no feriado. Show? Então, isso já aqui é o quê? Vai trazer para nós, né, a ideia de causa, motivo, razão, circunstância. Show, meus amores? Tranquilo? Então, é só o mais importante é que olhemos, né, para o sentido que a conjunção traz, tá? Olha aqui embaixo, a concessão, né? As concessivas, né, vão trazer para nós, né, a ideia de concessão. Carol, tá tranquilo aí? Pegou o bizu, Negona? Fala comigo. Peguei, professor. Então, aqui, ó, a concessiva, né, ela vai sempre trazer uma ideia contrária, né? Muitas vezes ela se confunde, né, com as coordenadas adverbiais. Só que, pô, as coordenadas adverbiais estão no sangue, estão no sangue, né, cara? Então, é mais, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia. São as principais conjunções adverbiais. A diferença das duas é o seguinte, ó, as concessivas, né, as conjunções subordinativas, né, concessivas, elas vão também trazer uma ideia contrária, só, né, que essa ideia não vai impedir, ela não vai impedir a realização do ato. Show? Quais são as principais conjunções concessivas? Ó, embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que e o conquanto. Repare que elas vão trazer a ideia contrária, mas aquilo ali não vai impedir a realização do meu ato. Quer ver aqui um exemplo? Ó, embora fosse tarde, né, fomos visitá-lo. O que nós esperávamos, né, já que, né, passou do horário, já que era tarde, né, que nós não fôssemos visitá-lo, mas nós fizemos assim mesmo. Então, assim, repare que o embora, né, o ainda que, né, o apesar de que, né, o mesmo que, assim por diante, vão sempre que trazer uma ideia contrária, mas repare que não, né, vai trazer um impedimento à realização do meu ato. Perfeito? Por exemplo, ó, embora não tenha, né, lido o livro, né, paradidático, né, fui fazer a prova do Fabiano. Né, o que nós pensávamos, né, já que você não leu o livro, né, que você não fosse fazer, mas aquilo ali não impediu, né, de eu realizar a prova, né? Eu fui com a cara e com a coragem. Então, sempre a concessão vai trazer uma ideia contrária, mas que não impede, né, a realização do meu ato. Show? Por exemplo, ó, mesmo que, né, esteja chovendo, né, sairei, né, irei à praia. Então, o que esperam de mim, já que está chovendo? Que eu fique em casa, pô, vou à praia chovendo, mas eu faço o contrário daquilo que esperam, né? Aquilo não impede a realização do meu ato. Tranquilo? Olha aqui, ó. Eu não desistirei, né, desse plano, mesmo que todos me abandonem. Então, aqui eu faço, né, o contrário. Eu repare que mesmo que todos me abandonem, né, aquilo não impedirá o meu ato, que é o quê? Não vou desistir de maneira alguma daquele plano. Show? Então, sempre a concessão, ela vai trazer, né, uma ideia contrária, mas que não impede a realização do meu ato. Por mais que, né, não tenha estudado muito para aquele concurso, né, da PSERG, né, tentarei, né, fazer a prova, né, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, por mais que não tenha me dedicado pouco, né, tentarei, né, passar, ser aprovado, conquistar a aprovação naquele concurso. Perfeito? Ó, repare que na ideia contrária não vai impedir a realização do meu ato. Show de bola? A principal conjunção concessiva é o embora. Então é só tentar gravar caso vocês queiram. Embora, ainda que, apesar de que. Show? Então, embora, né? Embora realmente haja investimento em algumas áreas necessárias no nosso país, né, como educação, saúde, né, e segurança, né, esse dinheiro não chega, né, aonde tem que chegar. Mas por quê? Porque são desviados, né? Eu vou usar, né, justamente as conjunções, a elaboração de um texto dissertativo. Tranquilo? Então, ainda que, né, haja investimento, né, o dinheiro não chega, eu vou usar sempre, né, as conjunções. É importante que vocês saibam usar, empregar bem as conjunções, né, principalmente na realização de um texto. Show? Olha aí, ó, condicionais, né? As condicionais vão trazer ideia de condição, né? Hipótese, né? Certo? É o que eu mais ouvi na minha vida quando eu era criança, né? Quais são as principais condições condicionais? O se, o caso, contanto que, o salvo se, a não ser que, né? Desde que, Fabiano, ó, desde que você consiga, você realize toda a tarefa do colégio, né? Sairá para brincar com os seus amigos. Né? Vamos ouvir isso aqui a vida toda. Contanto que, né? Passe naquela prova, né? Ganhará um celular, né? O que mais vocês ouvem também, isso aí é a condição, né? Para que algo se realize, né? Então, aqui, ó, principais condições são essas, o C, né? A principal condição condicional é o C. Então, se estudar para a prova, passará. Né? Se assistir às aulas com afinco, né? Vai tirar uma boa nota na prova, no simulado.
É a condição que eu lhe dei, né, para que você tire uma nota boa. Então, se o caso, contanto que estude muito, né, contanto que preste atenção na aula, né, conseguirá tirar nota boa. Então, essa sempre é a condição. Perfeito? Ó. Então, se precisar de minha ajuda, né, telefone-me, né, isso, ó, com a condição que eu lhe dei, né, para me telefonar, né, caso precise da minha ajuda. Perfeito? Ó, não irei ao escritório hoje, a não ser que haja, né, algum negócio muito urgente. Qual foi a condição que eu me dei para ir ao escritório, né? Caso, né, aconteça, né, a não ser que aconteça algo muito grave, né, muito urgente, né, só isso me fará ir, né, ao escritório. Perfeito? Então, sempre, ó, vai trazer a condicional. Show? A não ser que vocês, né, estudem, cara, né, a não ser que vocês estudem muito, né, não conseguirão, né, a aprovação. Show? Então, sempre, né, essa pegada aí da condição. Show? Então, a conformativa, né, isso, ó, introduz uma oração que exprime, né, uma conformidade de um fato com o outro. Quais são as principais conjunções? Conformativas é o conforme, né, o como, olha, repare que o como ele pode ser causal, pode ser conformativo, né, pode trazer a ideia de conformidade também. Pode ser causal ou conformativa. Qual é a diferença, meus amores? Ó, que o como, né, quando for conformativa, eu vou trocar por conforme. Show? Então, conforme, como, segundo e consoante são as principais conjunções, né, conformativas. Feito o passeio ocorreu como havíamos planejado, né? Ele ocorreu conforme havíamos planejado, beleza? Ó, arrume a exposição segundo as ordens do professor. Então, consoante segundo as ordens dele, ó. Show de bola? Então, sempre, ó. Estudarei para a prova, né? Segundo o edital do concurso, né? Isso, o edital é aquela parte, né, do concurso vai trazer as leis, né? Do que fazer ou não, né? Se eu vou usar a caneta preta, se o título da minha redação ele é facultativo, obrigatório, né? Então, segundo o edital, né, o título da redação do Enem é facultativo. Show? Segundo o edital, né, o título da redação da UERJ é obrigatório. Show de bola? Então, segundo, consoante o edital, conforme o edital, beleza? É a mais fácil de todas, eu acho, tá? Finais, ó, as conjunções finais, elas vão sempre introduzir para nós, né, uma oração. Repara aqui, ó, que eu botei brincando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tudo em laranja, né? São os 6, não é isso, ó? 1, 2, 3, 4, ó, 5, 6, 6, não é isso, ó? 6, 6, né? E 3, né? E o FPT, tranquilo? Então, são 3, 6, certo? Ó, são 6, 6, é isso, ó. E FTP, ou FPT, não importa a ordem, não. Beleza? Ó, então, são 6, 6, né? Das conjunções subordinativas adverbiais. Perfeito? Ó. Na verdade, são 10 conjunções subordinativas. São essas 9 aqui, né? E aquela conjunção subordinativa integrante, né? Que vai ser introduzida pelo Q e pelo C, quando nós trocarmos pelo isso. Show? Então, finais, ó, vai trazer para nós, né, a ideia de finalidade, né, objetivo. Então, toque o sinal para que todos entrem no salão, né? Então, toque o sinal o quê? Com que finalidade, né? Para que todos entrem no salão. Então, vai trazer a ideia de finalidade, objetivo de todos entrarem no salão. Show de bola? Estude bastante, né, a fim de que consiga, né, ocupar aquele cargo público, aquele cargo federal, né? Então, assim, né, estude bastante com a finalidade de ocupar aquele cargo, certo? Ó, vai trazer objetivo, a finalidade, né? Show? Aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor, né? Aproxime-se a fim de que possamos conversar, né? Aproxime-se com a finalidade, né, disso, possamos ver melhor ou de conversar. Então, sempre vai trazer o quê? A finalidade. Então, para quê? A fim de que eu possa gravar a conjunção, né? Ou eu possa entender, né, qual é a circunstância que ela vai trazer na minha oração. Eu, Fabiano, claro que é importante que nós gravemos para empregarmos bem num texto, né? Mas o bizu aqui também, em questões objetivas de concurso, de vestibular, o bizu nós entendemos a relação de circunstância que ela vai trazer. Tranquilo, meus amores? Proporcionais, né, introduzem uma oração que expressa um fato relacionado, né, proporcionalmente, vai trazer sempre, né, a proporção, a proporcionalidade, né? Então podem ser, né, conjunções ou locuções conjuntivas, né? Vão trazer essa ideia para nós, a medida que, a proporção que são locuções conjuntivas, né? Quando eu falo em locução, né, em português, é mais de uma palavra, né? Por que conjuntiva? Por que conjuntiva, professor? Porque terminou com conjunção, com o que ali, ó? Então a medida que, a proporção que são as principais locuções conjuntivas, né? Perdão, proporcionais, né? E já vão aparecer com acento grave que marca a crase, perfeito? Ó, então, a medida aqui é o passo que, né? E as combinações, quanto mais, quanto menos, certo? Quanto mais estuda, né, mais preparado você fica. Tá vendo aqui, ó? A ideia de proporcionalidade, ó. Quanto menos, né, dedica-se à aula, menos aprende. Tá vendo aqui, ó? Ideia de proporção. Show? Não tem como errar. O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam, né? Já que eles ficam mais escassos, né? É comum que aumentarmos os preços, os valores. Perfeito? Ó?
Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Então, ó, sempre a ideia de proporcionalidade. Quanto mais, né, como se diz? Quanto mais velhos ficamos, né, mais experientes, né? Quanto mais velhos, mais experientes ficamos. Não é isso? Ó? Então, traz o quê? A ideia de proporção. Tranquilo, amores? É só ver a ideia que a conjunção vai trazer. A ideia de proporção, de proporcionalidade. Show? Aí botei aqui embaixo, temporais, né? Isso, as conjunções temporais vai trazer para nós, né? Vai marcar o eixo temporal. Traz para nós a ideia do tempo, né? Quais são as principais conjunções? É o quando, o enquanto, o antes que, depois que, o logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, o agora que e o mal. O mal com L também pode ser, né? Conjunção subordinativa, adverbial temporal. Então, mal, né? Mal começou a aula, né? Os alunos cobravam as notas. Tá vendo aqui, ó? O mal é o quê? Marca o tempo, né? Caso surja a dúvida se aquela conjunção é ou não temporal, podemos trocar pela principal temporal, que é o quando. Perfeito? Ó, enquanto fazia a prova, né? Eles conversavam sem parar, né? Marco extemporal. Show? Quando fazia a prova, certo? Ó, antes que ele chegue, eu vou embora. Marco o quê? Marco extemporal. Então é só olhar a circunstância, né, cara? Que vai estar trazendo para nós aquela conjunção. Então, depois que ele saiu, né, eu cheguei, marcou quando ele saiu, eu cheguei, marcou extemporal. Logo que, né, entrei em sala, os alunos cobravam as notas. Então, quando entrei em sala. Perfeito? Ó, todas as vezes que entrava em sala, né, tinha cobrança, né, quanto a nota. Vendo aqui? Então, marcou para nós o eixo temporal. Show de bola? Então, aqui, ó, ficaram essas duas aqui, ó. Eu vou voltar rapidinho. Termino essas duas conjunções. Faltam 3 minutinhos alguma coisa. Termino as conjunções e volto com matéria com conteúdo novo também, tá? Olha só, gente, desculpa por entrar atrasado, tá? Só expliquei aqui, vou explicar de novo. Meu computador tá com muita coisa, tem que tirar aqui, organizá-lo realmente, muitas coisas de outros colégios, de cursos. Fica lento muitas vezes por conta da internet também, tá? Então, por isso que eu entrei atrasado, desculpa aí. Eu acho que foi o meu celular. Marcavam 2 minutinhos de atraso, né? No computador marcava um pouquinho mais. Mas eu me pauto sempre, né? Pelo meu celular. Tranquilo? Então, são 11h10 aqui agora, 11h09 nele. Eu fecho com vocês aqui, já faltam 2 minutinhos, 2h50 e volto no próximo tempo. Tranquilo? Até daqui a pouquinho, meus amores.